Boa noite, amigos. Tudo bom? Mais um Papo Te Abraça, né? O nosso espaço aqui de discussões, o nosso bate-papo, né? Com a população, com os amigos que estão antenados nas notícias, que estão ligados nas questões que perfazem a nossa sociedade, né? E aí, Luiz, tudo bom, cara? Fala aí, Alan, boa noite aí, rapaziada, tá acompanhando a gente, nossos convidados. Voltando aí, né, Alan, voltando às atividades, né, depois de um período sabático aí, para dar uma atenção aqui em casa, né? Nasceu aí a Lavínia, minha filhinha mais nova aí, dia 4 de agosto, e aí fiquei dando aquela força aqui, né? Acorda de madrugada, troca a fralda, né? Bota para mamar, enfim, aquela rotinazinha que a gente conhece, né? Mas é um prazer a gente estar junto aí novamente e hoje com muita alegria recebemos aí nossos amigos músicos aqui de Tanguá, pô. Então apresentar para a galera aí nossos convidados, Cristiano Buricho, músico profissional, a fera na bateria, difícil encontrar um cara tão bom, né, quanto o nosso amigo Buricho aí, né? Trabalha com música, anima aí a galera, maneiro, com som muito bacana, né? Já tive a oportunidade de ouvi-lo tocar em várias ocasiões e o cara é fera demais. Estamos recebendo também aí o Douglas, também músico profissional, graduando em letras, não é isso, Douglas? Um cara feríssimo também aí, gosta de um rock and roll, um heavy metal, é isso aí, Douglas? Então, prazer receber vocês aí, valeu, galera? Valeu. Então, como sempre, né, a gente sempre inicia com uma pergunta que permeia a gente já há 2 anos, né, que perpassa, né, pelo nosso dia a dia, 2 anos. Eu queria que vocês pudessem, fazendo algumas pontuações, né, fazendo alguns pontuamentos, né, como vocês veem o governo do senhor Jair Bolsonaro, pode ser até no âmbito de vocês mesmo, né? No âmbito da música, no âmbito da cultura, no âmbito ou no dia a dia mesmo, né? Como vocês veem esse governo? Como vocês conseguem analisar isso aí? Quem vai primeiro, eu ou Douglas? Pode começar, Buricho. Posso começar? Então, bom, em primeiro lugar, boa noite. Alan, Otávio, meu amigo de banda aí, Douglas, baixista da banda Rock, estamos juntos. A gente nem se fala direito, já tem um tempinho, né, por conta dessa pandemia, né, Douglas? E parabéns, Otávio, aí pela bebê, nova bebê. E o Alan também, que a gente está conversando meio que de igual para igual, porque o Alan também é músico, guitarrista, cantor da banda, tinha banda de rock com a galera aí. Inclusive o próprio Douglas, acho que tocou com o Alan na época lá, né? Sim, com certeza. Dizer que é um prazer, uma honra esse convite estar aqui conversando com vocês, para a galera que está assistindo aí também, boa noite para todos. Bom, sua primeira pergunta é uma pergunta assim que não tem nem muito o que pensar para responder, né, cara? O Brasil é um país multicultural, ele tem uma cultura muito ampla. Quando eu falo de cultura, eu não falo só de música, não, cara. Mas eu acho que esse governo trabalha muito para poder diminuir, aniquilar a cultura que a gente tem, o que funcionava assim mal de cultura já no Brasil, que a cultura ela nunca foi muito assim, já teve melhor, mas agora ela tá sendo sacrificada assim em um nível estratosférico, vamos dizer assim. Então eu não vejo nada de positivo não, cara. Ainda mais com essa pandemia e tudo mais assim, não vejo nada de positivo não. Eu como músico assim, atuante, sinceramente, mas é o que a gente tem, né? Não acredito que a gente consiga mudar nada por agora também, até que a gente estava falando antes de entrar aqui ao vivo, né? Mas eu acho, assim, deplorável a forma que a cultura é encarada, assim, segundo plano totalmente. Parece até que esquecem que a cultura movimenta muita grana, sustenta muita gente, cara. Eu, por exemplo, eu vivo de cultura. Agora nem só de cultura,
Mas eu vivi muito tempo de música, que é atividade cultural, e eu conheço várias pessoas que ainda vivem só de cultura, entendeu? Só de música. Então, é uma situação muito complicada, cara. Eu acho muito complicado. Não vejo nada de positivo, assim. Só Entendi. de caos, assim. Caos absoluto. E você, Douglas? Como você vê esse momento nosso aí, cara? Vou fazer o teste. Voltou aí o microfone? Boa noite pra galera. Faz só o teste aí para ver se pegou legal. Então, respondendo, boa noite aí pro Alan, boa noite ao Otávio, pessoal que está nos assistindo aí. Sim, eu concordo inteiramente com o que foi dito pelo Boris, e levando para o lado profissional dessa questão cultural da música, né, que é o que eu tenho vivido particularmente nos 4 anos, né, eu vivo diretamente dessa grana, diretamente desse trampo, né, e de 2018 para cá, né, dessa última eleição para cá, eu trabalho, a gente faz bar, a gente faz algumas pequenas casas de show, mas a maioria dos locais que eu toco é um público bem específico, né, que são os motoclubes ali. E após essa eleição, né, eleição desse atual governo e tudo mais, ficou bem difícil, porque a gente vê muitos apoiadores dele dentro desse meio, entendeu? Então, assim, você é músico, eu como músico, a forma que eu tinha de conversar, de lidar com o público ali, por exemplo, hoje já é diferente, por conta né, de não bater de não ter a mesma ideia, a mesma referência política ali. Você já tem que segurar muita onda para saber o que você vai falar, a forma que você vai lidar com o público de tal local, entendeu? Você já não consegue exercer esse trabalho cultural da forma que você fazia antigamente, que era um troço que abrangia todo mundo. Você tem que segurar muito, tem que se ligar muito no que você vai falar. Às vezes você tem que chegar ali, tocar e ir embora. Porque, né, qualquer coisa que você possa dizer em cima do palco, do microfone, para muitas pessoas, pode ser visto de uma forma muito errada. Entendeu? Você ali é referência. Quando você desliga tudo e desce do palco, aí é outra história, entendeu? Então, assim, realmente, desses 2 anos para cá, eu tenho, assim, até uma certa dificuldade, né? De se apresentar aos locais, de fechar alguns shows, né? Porque você lidar diretamente com a pessoa, com o contratante, e quando entra essa questão política no meio, e se ele apoia esse lado, né? Você já fica meio sem saber, você não consegue conversar muito bem, desenrolar as coisas. Então, assim, adicionando tudo que o Boris já falou, eu falando sobre essa parte profissional, cara, também tem sido bastante complicado, entendeu? De 2018 para cá tem rolado bastante isso, né? Então, assim, em resumo, realmente não está sendo agradável, né? No âmbito geral e dentro dessa parte cultural e profissional, que é a que eu estou inserida na parte da cultura também, não tem ajudado não, cara. Tá bem ao contrário. Não, cara, tá certo, cara. Deu pra gente entender aí essa questão, cara. A gente entende. Fala aí, Luiz. Não, eu queria fazer uma pergunta aqui para os amigos, porque, assim, uma coisa que está acontecendo muito no país, cara, de um tempo para cá, muita gente entende de tudo, muita gente fala sobre tudo, todo mundo sabe de alguma coisa, todo mundo virou especialista nos diversos assuntos, e ouvir vocês hoje aqui é muito importante porque vocês são músicos, são pessoas que trabalham com a cultura, com o entretenimento, e podem dar uma visão direto, né, de quem está sentindo na pele esse período, principalmente de pandemia, né? E os músicos, e quem trabalha com entretenimento, com show, por exemplo, a gente sabe que foram os primeiros a parar, né? E provavelmente serão os últimos a voltar. Vocês provavelmente serão o segmento, né, da sociedade que provavelmente vai ser os últimos a realmente sentirem os impactos de um possível retorno. E como vocês observam a política de enfrentamento à pandemia com relação à cultura, aos músicos? Vocês entendem que aqui no Rio, por exemplo, pelo governo do estado, ou do governo federal, ou até mesmo no governo do município, vocês observaram uma movimentação, alguma coisa relacionada a atender e a buscar
conhecer a demanda desse segmento nesse período de pandemia? Pode falar aí, Boris. Cara, essa pergunta ficou grande, né? Ver se eu consigo te responder. Então, cara, uma parte do que eu tinha respondido na primeira pergunta já serve um pouco de resposta para isso aí também, entendeu? É bem verdade que esse governo deixou muito a desejar, mas não é que deixa a desejar. A gente deixa a desejar quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente não consegue. Parece que a intenção é realmente essa, é você achatar a cultura. Porque, então não deixa a desejar, ele está cumprindo o papel que é o plano principal, entendeu? Só que você não pode escancarar isso de uma forma assim, não, nós vamos acabar com a cultura. A gente faz daquela maneira assim, né, mais subjetiva, aquela coisa assim, mais deixando a entender e você vai alcançando seu objetivo sem você anunciar qual ele é, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu acho que acontece. Sobre a questão dos músicos ficarem, assim, serem os primeiros a parar e os últimos a voltar, eu concordo plenamente com vocês. O músico e os artistas em geral, né? Porque o nosso trabalho, eu acho que quem faz de ator, de músico, a gente precisa de aglomeração. Tipo assim, é muito difícil você fazer um trabalho com música, ou num teatro, ou num cinema, que seja, né? Sabe? Que também é cultura, cinema, né? Sem aglomeração, é muito complicado, cara, é muito complicado. Tipo assim, eu faço trabalho também com trilha sonora com o Gilmar, que somos nós dois, eu e ele, né? A gente toca e canta, e a gente faz muito evento particular, e desde quando a pandemia começou, sempre teve gente ligando pra gente, mas vai ser um evento pequeno, vai ser assim, vai ser assado, a gente vai tomar cuidado, e a gente sempre relutou em não fazer, assim, não vamos fazer, até porque eu tenho uma mãe de 80 anos que está comigo, tipo assim, eu estou com ela, não sei, mas assim, mas a gente está junto no mesmo ambiente, então eu sempre fico muito preocupado. E a gente está ensaiando para voltar agora no evento no final de setembro e outro no início de outubro. Mas ainda assim é uma coisa que está sendo muito combinada nos mínimos detalhes, com todas as restrições, com todas as condições, para a gente ver se a gente consegue fazer assim, atender, porque as coisas uma hora também precisam voltar. Mas está sendo feito com muito cuidado e um pouco de medo também, vou te dizer, vou confessar para vocês. Agora, a questão do governo, de como eles estão lidando com isso, cara, eu vou te dizer assim, os músicos precisam os artistas precisam de uma atenção melhor, porque, como você mesmo disse, e eu já falei aqui também, vou repetir, nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar. Então, eu acho que a atenção para essa classe teria que ser um pouco melhor, assim, teria que ser um pouco diferenciada. Como eu acredito que tenham outras classes também que precisam de uma atenção a mais, mas aí eu não posso dizer porque já faz parte de uma coisa que eu não me incluo, entendeu? Eu posso falar melhor, principalmente pela parte dos músicos, assim como o Douglas também pode falar. Mas, assim, mas eu vejo também como uma ajuda assim, efetiva, alguma coisa assim mais direcionada. Justamente por ser cultura também, ou também eu percebo assim, principalmente no âmbito do governo federal, que parece que tudo isso seja muito minimizado e que a gente encare tudo como normal para poder voltar tudo logo através de interesses, ou por interesses maiores, entendeu? Assim, de quem cuida do dinheiro, de quem toma conta, de quem toma conta do dinheiro, né? Do trabalho, assim, o trabalho, quando eu falo, não é do trabalho de cada um, eu falo do trabalho de quem manda os trabalhadores, né, de quem controla os trabalhadores, né, que são, na verdade, os mais pobres e a grande massa desse país, né. Então, a gente sabe que tem uma minoria que é mais interessada em que tudo volte logo, como a gente viu, né, aquela carreata dos empresários em São Paulo, só tinha carro importado, né, e cada um no seu carrinho com vidro fechado e buzinando, quer dizer... Não que isso seja ruim, cada um tem seu mérito, não é desmerecendo ninguém por ter dinheiro ou ter um carro importado. Queria ter um carro importado, se eu tivesse alguma oportunidade, eu teria. Assim, mas a questão não é essa. A questão é justamente porque é fácil você falar para alguém fazer alguma coisa ou encarar alguma situação se você não vai estar ali, pô. Entendeu? Entra nessa fogueira aí, mas vai lá, pô, coragem, vai dar tudo certo, mas eu vou ficar aqui, pô, sabe, na sombra, te assistindo, no tranquilo, no fresquinho. Então,
É mais ou menos por aí, cara, que eu acho. Não foi dada a atenção que merece para a classe dos artistas em geral, que eu posso dizer assim. Nem está sendo, cara. Eu acho que nem vai ser também, né? Por agora, acho que a gente pode esperar alguma coisa efetiva, assim, né? Que sirva para a gente, que ajude em algum sentido. Porque é engraçado, quando a gente fala de música e cultura, a gente um conjunto de coisas, assim, cara. Você fala, eu faço evento, o Douglas também, a gente faz evento. Pô, a gente tinha uma festa de casamento para aniversário de 10 anos aqui de casamento, que a gente ia tocar com a banda rock, o Douglas e o Gilmar. Aí a festa foi cancelada, cara, por conta do coronavírus. Até tentaram remarcar para um mês depois, não deu certo. Uma festa de grandes amigos nossos, que iria acontecer aqui em Rio Bonito. Mas, por fim, ficou para o ano que vem, agora eu já nem sei mais se vai rolar. Então, pô, aí você vê quanta gente que teve que ser cancelada. Salão de festa, que esse foi alugado, e no salão já trabalha mais um monte de gente, né, que tem o pessoal que toma conta, o pessoal que cuida, pessoal do buffet, que também é uma equipe enorme, pessoal de fotografia, de som, a gente, que era a banda, tinha mais outra banda no mesmo dia, quer dizer... Então, a cultura, ela movimenta muita coisa, entendeu? Não é só... Não estou falando só de mim, não falo... Entendeu? Mas, enfim, cara, é uma situação que eu acho que, infelizmente, é esperar para ver. Hoje. Desculpa, falei muito, né? Não, tá certo. Pô, bacana, cara, esse relato seu aí. E você, Douglas? Como é que você vê essa relação aí que o Luiz apontou? Esse retorno, né? E essa pausa pelo coronavírus aí, cara. Como você vê essa questão toda aí, cara? O microfone tá mutado. Desmutou aí? Acho que agora foi, né? Só pedir pro pessoal aí que tá assistindo por conta desse delay aí que tá rolando. Alguma coisa aqui. Pode ser que seja meu filho usando a internet junto também. Acredito que seja isso, né? Mas, enfim, acho que dá para acompanhar aí. Cara, então, o Boris explicou bem a situação e o que eu posso adicionar ao que ele falou é basicamente, dentro desse governo, quando você ter, isso antes da pandemia, quando você tem um governo que ele pega uma pasta, né, que era a Secretaria da Cultura, e transfere e unifica com a de Turismo, né, você tinha a Secretaria de Cultura, você tinha a Secretaria de Turismo, duas coisas diferentes, né, dados a mesma atenção para as duas iguais, sendo duas diferentes. Quando você une as duas, você automaticamente está diminuindo as duas, tentando tornar uma só, ou seja, toda pessoa que depende disso, que trabalha com isso, automaticamente também está sendo diminuído, né, no âmbito geral. Com a pandemia, o que aconteceu? Realmente parou tudo, os músicos pararam, foram os primeiros a parar, porque depende de trabalhar no meio da aglomeração, depende do público, né, seja bar, seja espaço aberto, né, desculpa, gente, seja bar, seja espaço aberto, e provavelmente seremos os últimos a voltar, só que o que acontece, o que eu tenho visto agora, tipo assim, mas aí, com essa flexibilização que foi dada aí pelo governo, né, a nível federal, a nível estadual, assim, a gente tem, eu pelo menos tenho visto de casa, porque se eu não estou saindo, né, eu não estou trabalhando, eu não estou saindo, assim, mas eu tenho visto que essa flexibilização foi dada ao comércio, a área reabrindo, muito bar já tem posto música ao vivo novamente, por exemplo. Não dentro desse meio que eu trabalho, né, desse segmento que é o rock aí, né, que é o pop rock. Filho. Não nesse meio do pop rock, eu não tenho visto, mas assim, outros segmentos, eu já tenho visto tocarem, os bares já estão abrindo espaço, você já está vendo aglomeração novamente. Então, assim, meio que virou cada um por si, Deus por todos, entendeu? Por culpa, óbvio, né, do início dessa flexibilização, que foi só aumentando. Quando você reabre um comércio que é aberto e diz para ter 30% só de pessoas, né, da lotação máxima, mas se aquele local é aberto, é óbvio que isso não vai acontecer, né? Isso é história para boi dormir. Se você reabre com esse discurso para todo mundo abrir e ser feliz, mas é óbvio que não vai ter 30% de pessoas num bar ou numa festa aberta. É óbvio que não. Quem vai estar ali para contar? Quem vai ser multado por isso? Não vai. Então, assim, meio que virou cada um por si agora. E, assim, eu digo por mim. Óbvio que eu não critico nenhum outro músico que já está
que já vou trabalhar, porque cada um sabe onde o seu calo aperta, entendeu? Mas por mim, eu digo, nessa situação, nessa atuação, eu ainda não voltaria, né? Eu ainda não voltaria, como não voltei ainda, eu ainda não voltaria. E só um minuto, filho, só um minuto. Eu ainda não voltaria. E o que acontece? E também, fechando essa parte, entrando na questão do governo com a cultura novamente, foi aprovada recentemente essa lei Aldir Blanc, que veio justamente para poder abraçar, né, essa causa cultural, abraçar essas pessoas que dependem que vivem dessa área, que ganham, botam a comida na mesa, que pagam as coisas para a família, para os seus filhos, essa área, né, ainda está rolando, né, já foi aprovada, mas ainda está rolando essas questões a nível municipal e tudo mais, mas eu espero que venha aí, pelo menos dar um alívio, né, para a gente, para essa galera que realmente ainda está parada, que não conseguiu voltar, ou que optou por não votar, mas assim, não optou mais por uma questão de segurança própria, de segurança da sua família, né? Eu aqui moro com os meus pais, tenho meu filho que também fica aqui comigo sempre, então assim, eu não poderia ir agora para um evento aberto, tocar e voltar a casa, não sei com quantas pessoas eu vou trombar, eu sei quem está assintomático, né? Por mais que já seja liberado pelo governo fazer esse tipo de evento novamente, né? Com esses 30% de aglomeração máxima, eu não iria porque eu tenho muita pessoa que eu posso voltar aqui e causar um mal enorme, entendeu? Então, mas eu tô, assim, realmente esperançoso com esse lance da Lei Aldir Blanc aí, para ver se consegue dar mais uma segurada, né? Enquanto a gente não recebe uma vacina, não aparece uma vacina a nível mundial aí para todo mundo, para a gente que a gente consiga segurar mais um tempo aí, sem ser necessário se expor, né? De fato, né, ao público ali, a doença, ao risco da doença. É basicamente isso, cara. E aí, Luiz? Satisfeito aí, cara, com as colocações dos amigos aí? Cara. Então, é basicamente isso mesmo que ele falou. Como eu disse na minha resposta antes, a gente só está pensando em voltar porque esses dois eventos que a gente está vendo para fazer, eles são eventos familiares, não são festas assim de bagunça, de cerveja. Um é um almoço e vai estar tudo só para 80 pessoas, as mesas afastadas e todo mundo vai usar máscara, álcool gel, só vai tirar para comer. É mais um registro para não deixar passar em branco. E o outro é um casamento também que teria sido cancelado, diminuir o número de pessoas. Nós vamos ficar numa área restrita, todo mundo vai estar usando máscara só para não deixar passar em branco. Agora, um evento que você vai para um bar, que vai estar todo mundo bebendo, uma festa mais zoeira, isso com certeza eu não vou fazer, entendeu? A gente já está bem acertado isso. Inclusive, para a gente poder fechar essas duas festas, isso aí foi muito bem combinado antes, entendeu? Inclusive, se alguma coisa também lá no dia não tiver de acordo, a gente simplesmente vai pegar e não vai fazer, entendeu? Então, a gente tem essas condições para fazer, porque a gente também chega um ponto que a gente entende também que tem muito profissional trabalhando, entendeu? Tem muita gente trabalhando, tem muita gente que não se contaminou. Agora, os cuidados não vão ser deixados de lado, entendeu? Aliás, vão ser até mais intensificados para poder ter mais um pouco de segurança, mas tudo nessas condições, entendeu? Agora, é interessante dizer que a Lei Aldir Blanc, que é para ajudar, né, os artistas em geral, foi uma reivindicação da Jandira Fegali, né? E foi aprovado, foi uma ideia dela e que foi para frente e está andando, entendeu? Que bom. É interessante dizer isso. Entendeu? Legal, bacana mesmo, Boris. A gente tem que valorizar mesmo essas iniciativas e principalmente quem propõe, né? Porque muita gente acha que político só faz cagada, político só quer saber de sacanagem, mas tem muito político sério, tem muita gente na política que quer fazer realmente coisas bacanas, e é importante a gente valorizar e reconhecer essas pessoas, sim. Agora, com relação ao Lei Aldir Blanc, vocês já estão sentindo alguma diferença? Como é que está o andamento? Vocês estão acompanhando? Já tem algo de concreto com relação à lei? Então, só para poder complementar aqui, Boris, o Felipe Matos, né, ele coloca aqui a seguinte questão, né, ele pergunta primeiro se fizeram o cadastro, né, na Secretaria de Cultura para receber os recursos, e coloca aqui que semana que vem
vamos chamar os que fizeram o cadastro para organizarmos os editais, considerando as especificidades do nosso município. Né? Já que a gente está falando da lei, o Felipe Matos colocou aqui essa questão, achei importante a gente sinalizar. Eu não fiz o cadastro, respondendo o Felipe Matos. Felipe eu não fiz Matos o cadastro. é o secretário, né? Secretário de Cultura? Isso mesmo. Valeu, Felipe. Obrigado aí pela informação, irmão. Eu não fiz o cadastro, eu não fiz. E respondendo a pergunta do Felipe, a sua pergunta foi qual mesmo, Otávio? Como que está o andamento, né? Vocês estão acompanhando? O Felipe até deu uma informação aí. Eu até estava no grupo que estavam conversando sobre isso, mas eu não acompanhei muito bem, cara. Eu acho que o Douglas acompanhou mais do que eu, acho que ele pode dizer melhor, entendeu? Eu estou meio por fora de como está isso tudo aí. Como é que tá a coisa aí, Douglas? Como é que tá andando essa situação aí, cara? Do cadastro, da lei? Aí. Então, respondendo ao Otávio, foi até bom o Alan ter comentado que o Felipe entrou e mandou, é porque eu não estou assistindo ela ao vivo, eu não estou no chat ali, o que está sendo posto ali. Mas existe, né, um grupo, foi criado um grupo há um mês atrás, mais ou menos, pouco mais de um mês, quando saiu, né, quando estava para aprovar, né, essa lei, foi criado um grupo aqui, provavelmente foi criada a nível municipal, cada município fez o seu, né, dentro dessa área cultural, dessa parte da cultura. Foi criado um grupo aqui no WhatsApp da galera da cultura aqui em Tanguá, que até o camarada Rodrigo Rangel, que cedia ali, né, que é o administrador do grupo. Tem também a participação aí do Felipe e tal. Se eu não me engano, a esposa dele também faz parte, né, da área cultural também da cidade, da secretaria. E eu tenho acompanhado por esse grupo, né, do WhatsApp, e assim, a pergunta foi basicamente se a gente tem visto alguma diferença, assim, ainda não foi, mas praticamente o Felipe já respondeu para a gente, né, que a partir de semana que vem, se foi dado a ficha para ser feito o cadastro, né, as pessoas que trabalham na área, não só os músicos, os artistas em geral, tem uma galera que não é só da música também, que é envolvida com a arte aqui na cidade, né, aqui em Tanguá, e foi feito esse cadastro, né, foi aberto esse cadastro para todo mundo fazer, estava lá no site, está no site da leitura, inclusive, também. Foi enviado esse link para a galera que trabalha na área, que atua na área, para poder ser feito. E o Felipe agora já respondeu a pergunta, deixou até esclareceu para mim mesmo, que ainda não sabia dessa informação, que a partir de semana que vem vão começar a chamar aí para ver como vai ser feito, entendeu? Mas assim, até o momento foi feito, o pessoal fez o cadastro, né? Então estava praticamente no aguardo, né? Desse contato aí que o Felipe acabou de fazer. Não, tá certo, né? Burich, o Rodrigo Rangel, né? Ele faz algumas pontuações aqui e ele sinaliza, foi até um lapso meu também, né, nesse momento, que a lei Aldir Blanc é de autoria da deputada Benedita da Silva e a relatora foi Jandira Fegali, se eu não me engano. Tá fechado o microfone aí, Burich. Não, agora eu abri. Não, isso aí, eu sabia que tinha a Jandira e a Benedita também, mas aí eu fiquei na dúvida aqui, a Jandira eu tinha certeza do envolvimento dela, mas obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela pontuação aí, show. Aproveitar que a gente está falando aí da Benedita, né, lembrar que a Benedita e o Brizola são os únicos governadores aí, né, das últimas décadas que não foram presos nem afastados. Verdade, hein? Tá, pra galera que gosta de dizer aí que a esquerda só tem troço ruim aí, ó. Tá vendo? Não, tá certo. Assim, uma das questões que mais me preocupa, né, eu não sei, na visão de vocês, as ações que estão por vir, né, praticamente no ano que vem. Porque, devido à pandemia, a maioria dos municípios, eu acho que a totalidade, né, dos municípios, né, vão passar por grandes dificuldades financeiras, né?
E nesse momento de pré-campanha, né, a gente consegue perceber que tem muitos candidatos que simplesmente não têm propostas, né, e outros que sinalizam propostas que simplesmente elas não vão ter condições financeiras de acontecer, né? Ou seja, falam por falar, né? Assim, e uma das coisas que me preocupa é exatamente isso, né? No âmbito da cultura, porque e os recursos? De onde virão esses recursos? Como será feita essa movimentação, essa reorganização? Então, uma das questões que eu venho pensando aqui, eu queria saber a opinião de vocês até, né? Eu venho escrevendo algumas questões, algumas propostas aqui, e uma que eu venho debatendo, né, com alguns companheiros é sobre a possibilidade, cara, de criar uma associação dos artistas aqui em Tanguá, entendeu? Mas esse tipo de associação, ele deveria, no caso, né, a meu ver, ter uma ligação direta, né, com a Comissão de Cultura, com a Secretaria de Cultura, né, para principalmente a gente estar refazendo os eventos no município de Tanguá. Seria uma associação para poder direcionar um calendário, né, e a estrutura mínima técnica para que sejam realizados esses eventos no município de Tanguá, e a partir daí, né, se dinamize novamente, né, a questão dos eventos, né, que produz algum tipo de economia, né, que ative, gire a economia, e que, de certo modo, faça com que os artistas, né, estejam em atividade, né? O que vocês acham dessa ideia? Vocês que são diretamente ligados a isso, é algo muito distante, essa possibilidade de uma associação de artistas em Tanguá? O que vocês pensam nesse sentido? Cara, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, eu não sei dizer sobre as outras classes culturais. Eu posso falar melhor da música. Assim, mas eu acredito que qualquer forma de cultura, de entretenimento, assim, dança, qualquer tipo de arte, pintura, música, eu acho que é sempre bom você reunir, né? Você tentar organizar, né? A palavra organização é uma palavra legal, né? Porque tudo que é organizado tende a dar mais certo, né? Então, eu acredito que a música ela consegue mudar muita gente, às vezes até tirar de um caminho que seria estranho. De repente, até propor, né? Parece uma utopia, assim, porque isso já foi discutido várias vezes. Eu não estou falando nem do âmbito municipal, estou falando de Tanguá, não é uma crítica a Tanguá, é uma crítica geral. Inclusive lá fora, nos Estados Unidos, que a gente sempre via ainda grandes músicos surgindo de lá, tipo assim, sempre referência, grandes músicos em geral, porque eles sempre tiveram uma cultura de música nas escolas. Então, isso incentivava as crianças desde pequenas a tocarem. Então, E a gente sabe que quanto antes a gente começa, a gente tende a desenvolver mais, ter mais contato com a música. Não significa que uma pessoa de mais idade não possa aprender um instrumento, é uma excelente terapia e vai aprender a tocar como qualquer outra. Mas a gente sabe que quem começa mais cedo tem mais tempo para se dedicar e a desenvolver mais. Então, isso não é um preconceito, isso é um fato, isso é provado cientificamente. Entendeu? Agora, inclusive, nos Estados Unidos, hoje eles brigam por isso, para voltar o ensino de música nas escolas, que foi cortado em grande parte. Teve uma campanha até do VH1, canal de música dos Estados Unidos, que participaram várias cantoras famosas na época, Mariah Carey, Carole King, a falecida Aretha Franklin. Então, fazendo uma campanha para arrecadar fundos para poder voltar com as aulas de música nas escolas. Agora, e a gente está num país que é entregue à violência, a falta, né, de perspectiva de futuro, principalmente para os mais jovens. Então, eu vejo que a música, de repente, numa grade assim, curricular escolar, assim,
eu acho que seria de uma coisa assim fundamental. Acho que a organização, falando da música, eu acho que teria que vir nesse aspecto, assim, sabe, de musicalização, nem que fosse um princípio, sabe, aquela coisa bem inicial, sabe, nas escolas. Eu acho que isso, poxa, cara, ajuda você criar um interesse, pelo menos criar um interesse de uma criança, de um adolescente no instrumento, qualquer coisa que seja relacionada à música. Não, eu estou falando da música porque é a minha área. Mas pode ser dança, pode ser pintura, e isso não significa que tem que deixar a parte do curricular escolar normal, né, de lado, as matérias, matemática, normal que se estuda, né, tudo, português. Agora, eu acho que deveria ter alguma coisa nesse sentido, porque realmente faz muita diferença, muita diferença. Mesmo que não queira ser um músico profissional, porque a música, de certa forma, ela te traz concentração, raciocínio mais rápido, reflexo, cara, uma série de coisas que só benefício, cara, não tem nada assim Geralmente quem estuda música consegue se concentrar melhor, até para as outras coisas. Isso já é tudo coisa que já é cientificamente estudada e comprovada. Agora, a respeito de uma organização geral, cara, eu sinceramente não sei te dizer, Alan, como isso funcionaria, ou se daria certo, não sei responder. Agora, na parte de organizar a música, para a gente tentar inserir dentro de tudo isso que eu falei, eu acredito que seja uma grande ideia, cara. Sabe, assim. Aí, quando eu falo assim, eu falo que a gente pode também, como eu disse antes, acrescentar a dança, outros tipos de arte. Mas eu não sei reunir todo mundo num bolo assim, se daria certo, mas assim, você ter essa opção dentro das escolas, eu acho que, pô, ia tirar muita criança de um caminho torto, assim, para um futuro, de repente, mais... Não, com certeza, Boris. Essa questão da música nas escolas cara? Assim, dado as dificuldades, né? Que basicamente uma utopia. Mas, é basicamente utopia. Praticamente uma utopia. Mas seria... Boris. Mas seria fundamental, né, cara? Cara, assim, ouvindo você falar, me veio logo na memória um filme que eu assisti um tempo atrás, inspirado numa história real, inclusive, né? De um professor que ele organiza numa cidadezinha muito pequena, muito pobre, uma orquestrazinha, né? Com alguns alunos. O nome do filme é Orquestra dos Meninos, inclusive. É uma história real, né? De um professor de música que ele transforma, né, a vida de um grupo de alunos através da música, né? E o impacto que isso gera na vida deles, na vida das famílias, da sociedade, é algo impressionante, né? Abre novos horizontes, novas possibilidades. Então, assim, vocês como músicos, né, trazendo essa questão, é muito bacana, porque realmente é algo que pode dar muito certo e sem dúvida nenhuma seria muito bem aceito no ambiente escolar, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Luiz, quando eu falei na questão da possibilidade, né, da gente criar uma associação de artistas, né, é mais, né, talvez o Douglas vá lembrar, assim, né, porque na época que eu tinha uma banda, né, e tudo mais, cara, a grande dificuldade, né, a gente não tinha equipamento de som para poder sair para tocar, cara. Então, a grande dificuldade nossa, cara, era uma mínima estrutura, né, para a gente poder, assim, ter um apoio, coisa que a gente não tinha, cara, né? Você não tinha um apoio de uma estrutura de som, né? Assim, vamos montar um evento? Vamos montar um evento em tal lugar, né? Ou você alugava o som, né? Corria atrás, alugava o som, alugava os equipamentos lá, né? Ou utilizava minimamente ali os nossos equipamentos, ou não tinha evento, entendeu? Então, a ideia da busca, né, que eu estava imaginando aqui, né, que eu estava escrevendo aqui algumas coisas, a ideia da busca dessa associação seria, de certo, em um dado momento, prover essa estrutura a quem quer desenvolver um som, porque
Só quem toca ali, cara, né, que sabe a emoção que é naquele momento ali, você tá tocando ali, você tá cantando, pô, é uma emoção indescritível, cara, entendeu? E a gente tinha essa dificuldade tremenda, entendeu? Aí eu fiquei pensando, será que se houvesse uma estrutura dessa forma, onde de forma organizada, com um calendário gerado pelos músicos, né, pela estrutura, né, em contato com os empresários aqui, os donos de bares, não só no centro da cidade, não. Estou falando dentro da periferia também, entendeu? Se tivesse aí, rola aquele pagode, aquele forró, aquele rock, né? E você pudesse mapear isso aí de uma maneira legal, cara, e você pudesse dar o incentivo, não, a estrutura do som fica a gente em comum acordo, né? A gente cede a estrutura do som mínima ali para poder tocar, né? Eu acho que dessa forma, né? Não sei, isso é uma coisa assim que simplesmente passa na minha cabeça, assim, entendeu? Eu acho que pode surgir, porque a dificuldade de surgir as bandas, né, cara, de surgir aquela galera do underground lá, foi a dificuldade que eu tive, cara, né, de não ter o equipamento para sair para tocar, entendeu, cara? Então, sei lá, não sei se o Douglas lembra dessa época, dessa dificuldade aí, né? A gente brigava aí, né? Então, essa é a ideia, assim, né? Que eu estou começando a escrever alguma coisa aqui sobre o apoio à criação de uma associação de artistas ligada à Comissão de Cultura, né? E à Secretaria de Cultura para poder fornecer, em dado momento, né? Essa estrutura mínima que é necessária, né? Para a gente poder, para quem tem banda, principalmente, né? Poder estar tocando, né? Eu ia falar? Tem que desmutar. Aí, agora foi. Complementando só essa parte que o Boris comentou sobre a música, né, a arte nas escolas. Se a gente parar para pensar, óbvio, eu vou citar um lugar aqui que, assim, a realidade é totalmente diferente, é incomparável. Mas, assim, a gente costuma ver no YouTube esses vídeos aí no próprio Facebook, né? Aquelas crianças geniosas, super crianças, sei lá, um moleque de 4 tocando muita bateria, ou tocando muita guitarra, ou tocando muito contrabaixo. Se você pegar para ver, 95% dessas crianças são asiáticas, entendeu? No Japão, a música, a arte, por exemplo, ela é uma matéria regular nas escolas, né? A nível do país. Então, assim, óbvio que é outro local, é outro tudo, né? Se for comparar com o Brasil. Mas você vê como isso dá certo, quanto essas crianças se desenvolvem, por isso que é o país mais desenvolvido, tudo que sai de lá sai bom, não sai nada ruim, questão de inovação, de tecnologia, e tudo isso devido, eu acredito ao incentivo à arte, né, que é dado às crianças lá, no pequenininho, tipo 1, 2 anos, a criança está tendo uma matéria regular, é como matemática, como português, é como, né, qualquer uma outra. Então, assim, realmente era uma ideia que, assim, a gente tem esse exemplo, por mais que seja do outro lado do mundo, mas existe o exemplo e a gente vê que dá certo, né? Para trazer para cá, óbvio que existem suas dificuldades, é um outro patamar, mas que dá certo, dá. Então, assim, só para poder complementar, que tem esse exemplo vivo, né, que as crianças saem de lá, tipo, um outro pensamento, uma outra criação, a arte, quando a criança já é envolvida na arte desde criança, aprendendo lá na escola, você já tem um outro nível de educação, você respeita, mas às vezes você tem... eu acredito que se torna um ser humano melhor, tendo aquela criação, tendo aquele tipo de cultura ali, sendo desenvolvido desde quando você é criança, você tem a ideia mais fixa das coisas, mais dada, entendeu? E sobre essa questão que o Alan comentou, eu sim acho que seria muito válido, como, assim, eu não sei particularmente como seria feito, né, no talo ali, porque o que eu vejo, eu não vou dizer casos isolados, mas, assim, a nível geral, por exemplo, dentro da cultura, de um nível cultural, aí, sei lá, nos últimos 5 anos, por exemplo, eventos de se dar, qualquer coisa relacionada à cultura, que bote uma banda, que bote uma banda ou bote um artista para tocar numa festa da própria cidade, por exemplo, eu já vi alguns casos, né, como eu estou falando, não é nada isolado, isso é a nível geral. Assim, sempre tem a contrapartida, é aquele famoso, você tem que, para você rir, você tem que fazer rir, né? Então, assim, se o Alan acabou
de propor aqui a ideia, tem essas ideias, né? Acredito ele, por como ele já viveu isso, ele é um cara que ele pode falar, ele pode investir, ele tem essa ideia de bolar, porque ele sabe o que nego passa. Ele mesmo passou quando era mais novo, que muita molecada passa, o que nego adulto passa, entendeu? Ele viveu na pele, então assim, ele tem uma cabeça, ele sabe que, porra, não vai fazer um troço esperando outra em troca. E ele tá fazendo pela população, ele tá fazendo por essa parte, né, porque ele viveu aquilo ali, ele entende o que se passa e ele sabe qual é a necessidade. Essa parte dos instrumentos, da parte instrumental, não do instrumento, mas ali é uma caixa, né, a estrutura, um backline, a gente nunca teve, entendeu? Os eventos eram feitos, cara, sei lá, há 13 anos atrás, foi uma época que a gente ainda tava com a banda, ele alugou um espaço ali do lado do antigo Tanguá Rio Show, que hoje é até uma igreja, durante um ano, cara, ele foi o idealizador e a gente como banda, eu, o irmão dele, o Léo, a gente começava, a gente fazia um evento por mês ali, cara, a gente trazia a banda do Rio, saca? Ô, filho. Peraí, o papai tá aqui, tá ocupado, só um minutinho. Quando eu acabei de almoçar, aí eu botei uma batata poré grandona e um ovinho grandão. Já comeu? E feijão, e arroz grandão e feijão grandão. Tá bom. Na boca. Tá bom, papai vai lá já. Retornando. A gente passou um ano, a gente passou um ano, cara, organizando um passo assim, passei um puto no bolso. Tipo, a gente cobrava uma entrada simbólica de R$5 que era para poder custear as bandas que vinham do Rio. E a gente movimentou aqui, cara, virou um evento que nego vinha do Rio, nem sabia desse evento. Eu vinha de Niterói, vinha de São Gonçalo para poder tocar aqui. E ali eu posso dizer, cara, não teve ajuda nenhuma de nenhum movimento político, era a gente que metia a cara, a gente que fazia tudo, carregava nas costas. Eu tenho meu cubo aqui, né, de instrumento, quantas vezes eu levei meu cubo para poder ceder lá para o evento, ele já cedeu as paradas que ele tinha. E em contrapartida, também um evento, muito tempo depois disso, que foi o Skate Rock em Tanguá, isso foi em 2010, se eu não me engano. Esse já teve célula de uma ajuda aqui dentro da prefeitura, mas assim, novamente idealizado por Alan, ele correu atrás dessa parada, já foi um troço mais bem estrutado, porque justamente a prefeitura pôde ceder, né, o backline, cedeu um palco, então assim, que é o mínimo que poderia ter, assim, sempre, né, assim, com o mínimo que a prefeitura cedeu, rolou um evento enorme com bandas de renome, bandas conhecidíssimas, naquele espaço que hoje está, né, as moscas ali, que é o anfiteatro ali. Foi ali, logo no começo da inauguração. A gente fez troço ali aberto, lotou de gente, veio gente de tudo que é lugar, veio gente do Rio, veio gente de Niterói. Nego nunca tinha ouvido falar em Tanguá, onde é isso? Ele é um ônibus pegando Rio Ita atrás de Rio Ita para chegar aqui por causa das bandas, entendeu? Um evento aberto, sem cobrança, né? Foi feito um troço enorme, entendeu? Assim, não é pedir muito, não é. E ali, pô, os bares locais, o comércio local, porque foi num domingo, o bar mais próximo ali do anfiteatro, cara, o que lotou de gente ali, o que ele vendeu ali com essa galera que tava no evento, assim, não tá no gibi, entendeu? Então você vê que um bem ou mal, a galera em volta, os caras se beneficiaram, porque foi muita venda, foi cerveja pra caramba, coisa de comer também, porque o pessoal tava com fome, entendeu? Que a gente tinha isso pra vender ali, aqueles quiosques, né, do próprio anfiteatro ali, e chegaram a vender alguma coisa ali também. Então, assim, é o mínimo, cara, não é pedir muito, né? Então, eu acredito que, seguindo essa ideia do Alan, realmente isso possa acontecer. E tem um outro lado também, que eu acho que muita, assim, a parte cultural de Tanguá, muita até, que assim, a pessoa que faz ali que é um artista, né? Não só os músicos, mas que faz que dança, né? Toda essa área. Nem todo mundo se inclui nessa própria área, eles não acham que fazem parte dessa área, entendeu? Eu acho que a galera também tem que ter essa consciência de que sim, você é parte dessa área cultural do município, você é parte daquilo ali, você está inserido naquilo ali. A galera faz, mas assim, não acha, não sei se eles não acreditam em si, ou não é dado o devido crédito, né, para o artista, então por isso eles acabam não se inserindo mais, não entrando mais no assunto, não debatendo mais o que poderia ser feito, porque eles mesmos acham que fazem parte dessa área cultural da cidade, quando realmente fazem, entendeu? Então é basicamente isso. Também a galera também teria que se engajar mais, né? E tem muita artista, muita galera que até trampa com isso, mas tipo assim, acaba não achando, não levando tão a sério, porque não é reconhecido dentro do município, isso é fato. Eu digo que, quando eu falei no início da conversa, filho, canta baixinho, tá? No início da conversa, que eu tô há 4 anos, literalmente, vivendo, né, da música aí, da grana da música,
Mas, assim, eu posso dizer para você que dessa grana toda, esses 4 anos, eu não ganhei um centavo em Tanguá, tá ligado? E eu moro em Tanguá há mais de 20 anos. Então, assim, é complicado, cara. Mas eu sei o meu lugar, eu sei o meu espaço, só que também falta um apoio do outro lado, mas é um apoio que não queira nada em troca, entendeu? É um apoio real. Tá bom, filhote? Olha pra ele. Ele já viu. É basicamente isso, galera. Olha isso. Não, tá certo. E aí, Luiz? Alan, tem perguntas aí da galera? Alguém fazendo alguma sinalização? É verdade, cara. Muitos comentários aqui, muitos fights rolando aqui. Tá tendo. Deixa eu ver aqui. Enquanto você vai lendo aí, enquanto você vai vendo aí, Alan, queria pedir o pessoal para compartilhar aí o vídeo, curtir, dá uma curtida também lá na nossa página do Partido dos Trabalhadores aqui de Tanguá. A gente está aí nessa luta, organizando o partido, organizando a luta dos trabalhadores aqui em Tanguá. E o teu apoio, né, a tua curtida lá fortalece muito essa nossa luta aí. Valeu? Que é uma luta também dos músicos, pô. O músico também é trabalhador, pô, ralador, né? Por isso que nós estamos hoje aí com nossos amigos aí, Cristiano Burich, Douglas, para poder somar e ouvir aí a demanda, né, dessa classe tão importante aí para a nossa sociedade. Esse comentário que você fez aí, Otávio, só para reiterar aí, o músico também é trabalhador. A gente escuta muito assim, no meio da galera música aqui, a gente já está acostumado com isso, mas aquela coisa. Legal, você faz o quê? Eu sou músico. Você responde, eu sou músico. Mas você trabalha com o quê? Entendeu? Tipo assim, aí vem essa pergunta retórica, mas você trabalha com o quê? É fogo, cara. Então, hoje aqui, comentários aqui, né, que estavam com a gente aqui, o Cláudio Márcio Cardoso, grande Cláudio aí, professor de geografia, o Tiago Lopes, né, o Tiago Lopes, que é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, a Daiane Isabel também está com a gente, a presidente do PT aqui em Tanguá, o Chico Lopes, né, parabéns pelo bate-papo, Priscila Nascimento, né, dá uma boa noite aí pra gente, o Luciano Cunha, né, tá aqui, o Luciano ainda fez um comentário aqui muito pertinente, cara, sobre essas questões do evento. Deixa eu encontrar aqui, tá aqui, ó, ele, de 98 a 2004, coordenei um projeto cultural na Secretaria de Educação que deu muito certo. Contemplava música, dança, teatro, inclusão digital, inglês, mas, infelizmente, o governo seguinte não deu continuidade ao projeto. Ou seja, é um apontamento que o Luciano Cunha faz aqui, né? O grande Luciano Cunha, parceiro nosso aí de sempre aí. O Dersan também, pré-candidato a prefeito aqui de Tanguá. Boa noite, meus amigos. Um ótimo bate-papo. O Rafael Pinto, que é pré-candidato a vereador aqui pelo Partido dos Trabalhadores também, está em peso. Diego da Mata, né, concordando aqui com as falas do Cristiano, né? Inclusive, Diego da Mata é um excelente guitarrista, tá? Reiterando aí a sua fala. Amigo aí, músico também. Aí, Diego. Fala do Cristiano aí, ó. O Rodrigo Angel, né? Ele sinaliza aqui concorda aqui com o Douglas aqui. A Flávia, boa noite, meu diretor. Flávio, eu não sou mais, né, o diretor. Eu pedi exoneração do cargo, né, porque eu sou pré-candidato a vereador, então eu precisava me distanciar aí, né, então eu não sou mais diretor agora é a diretora Mônica, agora, lá no Maria Inocência. A Vânia Rocha, né, pré-candidata também, do Partido dos Trabalhadores, está em peso aqui, né, dá uma boa noite aí pro pessoal. Aqui é uma discussão interessante aqui entre o Rodrigo e o Felipe Matos, né? Depois, né, a gente pode até abrir aqui a discussão aqui. A Vanessa dá uma boa noite, Vanessa de Sá Pereira, Medeiros, dá uma boa noite aí. O Fabrício Nasoli também, que é pré-candidato a vereador aqui pelo Partido dos Trabalhadores. A professora Gabriela Costa Silva, né? Uma grande professora do nosso campo de luta aí. Boa noite, Gabriela. Célio Siqueira, grande Célio, amigo nosso aí do rock and roll de sempre, né?
Moisés Robaína, parabéns, PT de Tanguá, estamos juntos aí, Moisés. A Maria Inês, né, manda um oi aí pra gente. A Regina Fonte, né, gente, boa noite, né, infelizmente hoje não pude acompanhar, a NET está parecendo um bicho preguiça, né, reclamando na internet. Ruth Maria, oi, abraço a todos. Abraço, Ruth, sempre com a gente aqui. O Nédio, Borgeson, boa noite. Chegando, boa noite, Nédio, tudo bom? Maria Inês, né, agradece aí, dá os parabéns aí pela live. Aí o nosso amigo Guilherme, né? Guilherme, representante da galera do futebol. Papo bom, boa rapaziada, tô aqui ligado. Guilherme Bodar. Fala aí, Guilherme. Tamo junto aí. O Felipe Matos, né? Professor Alain, boas ideias. Vamos tirá-las do papel. A secretaria está à disposição para tentarmos amanhã, se quiser. Aí, que legal, cara. Né? Então, sinaliza aí o Felipe Matos que a Secretaria de Cultura está aberta aí para a gente poder discutir essas ideias assim, que são importantes, né, para o município, né? E eu sempre sinalizo que ideias boas não têm dono, cara. Eu acho que se eu tiver uma ideia, né, e o outro puder executar, poxa, que execute, cara. Não tenho... não são minhas em si, entendeu? Né? Se for fazer o bem para a população, né? Se for fortalecer o município e tudo mais, poxa, que usem as ideias. Estamos aí para poder disponibilizar aí. Foi praticamente isso aí, Luiz. Outras questões aí, Luiz? Cara, assim, ouvindo o Buricho, o Douglas, né? Alan, você também é um cara que é da cena. E eu que sou daqui de Tanguá, né, cara? Sou minhoca da terra aqui. A gente fica meio saudosista, né, cara, de um período aqui em Tanguá em que a galera fazia muita música, né? Tinha... De vez em quando pipocava aí uns eventos como esse que o Douglas contou aqui pra gente, né? Bem bacana, nem sabia desse espaço que vocês tinham lá. E, pô, virava e mexia, tinha uma banda tocando ali na praça, ali do Bar Senadinho, enfim, virava e mexia, tinha uns eventos desses que eram muito legais, né, cara? E espero que no futuro próximo aí a gente possa estar fomentando esse tipo de atividade aqui na cidade, né? Lógico que o momento agora é inviável, com certeza, mas no futuro próximo a gente vivenciar esses momentos também, né? Tanguá tinha uma galera do rock aí que era muito maneira, muito bacana. Ficava ali no trailer de Aloysio às vezes, né? Também reunido, fazendo um som. Então a gente fica meio saudosista aí dessa galera boa. Não é isso, Buris? Sim, cara. É interessante a gente falar sobre os problemas que a gente vê, falando a respeito da cultura, nas escolas, a minha ideia de música e tudo mais, o Alan da organização, sei lá, não sei se é um sindicato que englobe tudo, né? Todas as artes. Inclusive o Felipe Matos está aqui, né, acompanhando com a gente, que já até sugeriu do Alan aproveitar a ideia do próprio Alan aí, bacana. Mas assim, eu gosto de pontuar as coisas e dar a César o que é de César. Na verdade, eu não vou dar a César o que é de César, eu vou colocar tudo que eu tenho falado aqui, do meu ponto de vista, é no âmbito nacional, porque se a gente parar para ver, as coisas que deixaram de acontecer daquela época lá que o Otávio é saudoso e eu também sou, elas não acontecem mais em lugar nenhum, pelo menos pela nossa região aqui que a gente pode acompanhar. Porque eu lembro que Itaboraí também tinha muito evento na praça, de bandas, e Rio Bonito também tinha em vários lugares, bandas tocando, música para lá e para cá. Quase todo final de semana a gente partia para lá, a galera de lá vinha para cá. Então isso não tem mais em lugar nenhum. Isso não tem mais em lugar nenhum, infelizmente. Verdade, verdade. O que eu costumo dizer, porque eu comecei a tocar, me interessar pela música justamente por ver outras pessoas próximas tocando, entendeu? Então, a gente acaba não tendo esse incentivo. Hoje, eu vejo, até do período que eu dei bastante aula de bateria em casa, muita aula mesmo, então chegou um tempo que os meus alunos eram todos de igreja. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Não estou colocando isso como um problema. Mas isso é muito legal.
mas não precisava ser exatamente só nas igrejas. Por que nas igrejas? Porque nas igrejas geralmente tem música, tem os músicos, tem sua bateria, tem todo mundo, eles fazem os louvores, os músicos, aí quem está na igreja vê um outro músico tocando, se incentiva, muitas vezes a própria igreja pagava a aula do aluno aqui comigo, entendeu? A igreja bancava a aula do aluno que se interessava, então isso é muito legal, só que fora da igreja a gente não tem mais isso, porque as músicas que as pessoas acompanham hoje, elas não trazem essa vontade da pessoa querer se dedicar à arte, porque basicamente as músicas são descartáveis, não falando mal assim nesse sentido, porque ela é feita para ser assim, e o que você observa na música não é o produto, às vezes, da música em si, é o que ela está te trazendo naquela hora do baile ali, da diversão, e aquela música já não te serve mais na semana que vem, ela já é velha, já vai vir outra. Então, você não se prende da forma que ela foi feita, sabe, da arte em si. Você vende aquele produto ali como uma forma de consumo, ela é estritamente para vender, então ela não te traz essa vontade de querer ser um músico e tudo mais. E por isso, nas igrejas, eles têm essa vantagem hoje que eu acho muito legal, de você ter a música sempre com frequência, ou tocando, ou cantando, puxa um para cantar, e tem sempre outro para tocar. O Diego, que está aqui, da Mata, guitarrista que está aqui, pode dizer até isso melhor, porque isso é muito positivo, cara, isso é muito positivo. Eu só acho uma pena, fora da igreja, a gente não ter mais isso. Então, esses movimentos da gente estar tocando com banda, um showzinho aqui, outro ali, trazia muito isso, cara, trazia muito isso. Trazia a galera ter essa vontade de tocar, né? Um outro exemplo é a banda marcial, que realmente foi quando eu comecei tocando tarol, caixa, né, na banda do ginásio aqui, no antigo ginásio. A primeira vez que eu vi a banda marcial tocando no desfile cívico, eu falei, caramba, eu quero fazer aquilo ali. Então, você não sabe a manobra que eu fiz para poder tocar tarol na banda. Assim, eu ia nos ensaios, não tinha mais tarol. Eu, sem saber tocar, eu pedi ao maestro para montar um tarol. Eu fui lá no meio das sucatas, eu montei um para mim, para eu poder ensaiar com a banda. E ali foi, entendeu? Quer dizer, então, mas o que me fez ter vontade de tocar foi ver a banda cívica desfilando. Hoje a gente nem tem mais desfile cívico com banda marcial tocando, quase não tem. Tipo assim, era muito pouco. Eu lembro que em Tanguá, os desfiles cívicos eram um acontecimento. Vinham bandas de fora, marciais de fora. Bandas maneiras pra caramba, sabe? Os caras tocando bem pra caramba. Então, a gente vê também, influencia muito. A gente vê as coisas assim, quer dar essa vontade, né? De querer fazer também. É isso. Basicamente. Não, pô, bacana, Boris. Queria saber uma questão aí, né? Até para os dois, assim, cara. Como é que tá o movimento, né? Vou falar assim, vou tentar abrir pro rock and roll, assim, mais ou menos. O rock and roll, como é que tá essa questão aí desse posicionamento político aí, cara? Dentro do rock, né? Muito reacionarismo. Deixa eu falar. Como é que é isso aí, Douglas? Como é que tá esse embate, essa guerra aí, cara? Eu tenho observado meio por fora, assim, cara, mas, sei lá, a galera do metal, a de esquerda, a direita, como é que tá isso aí, a galera hardcore? Eu lembro que a galera hardcore punk rock era uma galera, né, que na minha época lá, era uma galera, né, que dava, assim, um entendimento, assim, mais progressista, assim, cara, né? Não sei se agora mudou, né, cara? Eu não tenho acompanhado muito bem. Como é que tu vê isso aí, meu camarada? Dá o clique ali. Aí. Então, cara, eu esperava que fosse chegar nesse ponto. Assim, cara, eu posso falar, assim, essa questão, a questão profissional mesmo, né? Eu não é dentro do metal e tudo mais, mas é algo que eu curto, assim, que eu sempre tô indo em shows, tô com a galera, a gente, dentro dessa área musical, cara, desde quando eu comecei a tocar lá em 2000 bolinha lá, inclusive, pra quem não sabe, a primeira banda que eu toquei foi com o Alan Coqueiro aí, que abriu espaço pra mim, eu tinha lá 18 anos lá na época. Então, assim, de lá pra cá, cara, eu conheci muita gente, a gente conheceu muita gente, eu rodei em muito lugar, entendeu? Toquei em outras bandas, a partir daquele ponto inicial, conheci muita gente mesmo, cara. Fora daqui da nossa região, a nível de Rio de Janeiro, a nível de outros lugares no estado, entendeu? Baixada. Assim, existe um movimento em qualquer canto do Rio de Janeiro, se você parar pra olhar, existe. Só que o que acontece, cara? Era um período naquela época que
assim, se eu parar para pensar, o Alan já sempre foi um cara politizado, por exemplo, então, como exemplo, mesmo na época de banda, ele sempre teve essas ideias e tal. Eu já não pensava muito, né? Eu posso assumir tranquilamente isso. Eu não pensava muito, eu pensava só em ouvir mesmo e tocar, e essa questão da banda, essa questão do pensamento do rock and roll ali, unido com a política, né? Com o direcionamento. Eu não pensava, como a maioria também da minha idade na época, 2005, 2004, muita gente não pensava. Eu vinha ter esses pensamentos depois de velho. Peraí, filho, papai tá falando. Daqui a pouco eu falo com você. E então, assim, era um momento que você ia a shows, você conhecia as pessoas de diversos segmentos. Manteiga de cacau. Você conhecia as pessoas de diversos segmentos, seja do metal, seja do hardcore, seja punk. E todo mundo ia para o mesmo evento, iam para ouvir, iam para se divertir, para trocar ideia, né? Mas não tinha muito esse âmbito político dentro desse meio. Se tinha muito pouco. Eu posso falar, por exemplo, eu conheci muita pouca gente nesse período que já tinha esse pensamento, entendeu? Então, assim, e hoje em dia, né, hoje com esse boom aí, ainda mais, eu posso dizer, aí de 2018 para cá, né? Vamos botar. Porque a galera, como eu, que já tá velha hoje, também é a galera que envelheceu comigo, e todo mundo começou a ter esses pensamentos, a seguir esses direcionamentos políticos e tal, a pensar mais, a ser mais engajado nesse lance. Só que, eu, talvez pelas amizades que eu tive, muito contato com o Alan e tudo, até pela minha vivência, cara, o que eu vivo na minha vida, entendeu? A minha família, etc. Eu acho que você tende para um lado, você não é obrigado aí, mas o que você vive automaticamente te insere naquele ponto, entendeu? Aconteceu comigo, por exemplo, estou citando um exemplo particular, né? Tem muitos outros exemplos que são como eu, por exemplo, mas pensam de outra forma. Então, assim, mas dentro do metal em si, cara, estourou uma bomba, assim, reacionária enorme. Participo muito de fóruns no Facebook e tal, né? Eu fico discutindo música quando eu tô cansado, quando eu tô meio estressado de falar, quando eu vi muita coisa de política, assim, os troços absurdos que a gente costuma ver, cara, eu vou falar de música, porque de música, pelo menos, eu fico tranquilo. Aí vou lá falar de música nos fóruns. Porra, tu chega lá no fórum da galera do metal pra conversar de música, tu vê lá aquele monte de que tu fala, pô, não é possível, eu vou desligar a internet e vou dormir. Entendeu? Que a galera se tornou reacionária. Se tornou, né, aquilo, né? Deu voz, deu abertura. Talvez todos já eram, mas assim, nunca foi dito, nunca foi falado, as pessoas tinham medo de se expor, e hoje em dia é exposto assim facilmente, e a questão reacionária mesmo, extremista, e as pessoas falam como se fosse normal e acham que perdi a palavra, né, aquele direito de palavra ali, né, acha que se você disser que está errado, você está proibindo a pessoa, e não é, cara. Você tem ali o livre-arbítrio de falar, de reproduzir sua ideia, mas quando você reproduz o extremismo ali, quando você é reacionário, você se torna reacionário, você já não está, né, condizendo com esse direito de poder falar, entendeu? Né, isso tem acontecido muito, cara. Eu, particularmente, eu vou ser sincero, cara, eu fui, com a idade foi chegando, assim, eu fui ficando mais velho, fui começando a trabalhar mesmo de verdade. Eu tenho citado aqui esses 4 anos que eu vivo da música, mas eu já toco, né, praticamente, deixa eu ver, 32, 18, há mais de 10 anos, entendeu? São 12, 13 anos aí. Só que, profissionalmente, são 4 a 5 anos. Então, assim, eu fui começando a trabalhar de verdade com a música, né, ganhar uma grana, eu fui deixando de ir a muito evento que eu ia por conta do público, por conta desse boom que estourou, né? Porque você chega lá para ver um show, mas um show de metal, por exemplo, você vê ao seu redor a conversa das pessoas, é um troço que você fica meio abismado, cara. Você fica com medo de falar, de expor, de falar, pô, cara, não é por esse lado. Você fica com medo, porque você tá num ambiente que se tornou extremamente reacionário, e se você tem uma ideia diferente, você tá sujeito ali a entrar na porrada. Isso eu tô falando literalmente, entendeu? É dessa forma que acontece. Então, assim, eu deixei de ir a muitos lugares, entendeu? Assim, eu seleciono bastante os lugares que eu tenho ido para curtir música, assim, fora o trabalho, para curtir música, para curtir uma banda e tal. Eu tenho selecionado bastante. Não é como antigamente que eu ia, como eu citei, que ia para metal, ia para show de punk, etc. E era tudo tranquilo, né? Teoricamente. Hoje em dia está bem diferenciado você expor uma ideia contrária naquele espaço ali, você está sujeito a qualquer coisa, entendeu? E tá complicado, cara. Eu procuro, faço minhas paradas e tal, toco com as minhas bandas, toco com o Boris aí, tenho meus outros projetos também, mas para lazer,
tá difícil até de achar um local de lazer dentro do rock para ir que você não sofra esse tipo de assédio, esse tipo de pressão em cima por comentar algo que o cara tá falando besteira ali, né? Você tá falando um absurdo. Você não pode dizer isso para ele mais, entendeu? Isso dentro do espaço, porque o espaço se tornou reacionário. Um show de metal numa casa específica, você sabe que o público vai ser aquele. É bom até você não ir, entendeu? Sujeita a qualquer coisa lá, entendeu? Tá brincado, cara. Deu esse boom aí de 2018 para cá. Assim, todo mundo apareceu mesmo, sem medo, estão falando, batendo no peito. E é isso, cara. Eu, particularmente, me sinto, né, em certos lugares. Então, assim, eu deixei de ir, eu não vou. Né? Eu escolho bem os lugares para ir, às vezes eu não vou. Né? E é isso, cara. Isso, dentro desse meio, assim, do rock e metal, tá bem complicado, brother. Tá aí a fala aí do Mr. Douglas Santos, né? O maior baixista de Tanguá, junto com o Buris, né? O maior baterista de Tanguá, né? Os dois aí, ó, 2 mestres aí dos instrumentos aí, cara. Isso tem que ser dito porque vocês são feras mesmo, cara. E aí, Luiz, mais alguma questão aí? Tratar com eles aí? Eu queria ouvir o Cristiano Buris falar um pouquinho sobre essa questão aí, como que ele enxerga também, se a música está muito politizada, como que se ele tem evitado entrar em discussões também com a galera, né? Como é que está sendo isso aí, Buris? Eu já entrei em bastante discussão também na internet e tudo mais, e fora, essas coisas todas. Mas aí eu parei, depois eu parei, porque, cara, não estava fazendo bem para mim não, cara, porque até para eu manter as coisas que eu gosto de fazer, que é praticar meu instrumento, que é a bateria, então eu preciso estar com a cabeça bem boa, senão você não consegue perder aquelas horas ali de manutenção, de treino, sabe, de estudo, como eu tenho feito bastante nessa quarentena também. Então, quando a gente não está com a cabeça legal, não adianta que tu não consegue sentar no instrumento e ficar praticando, cara. Então, essas coisas acabam tirando a gente do eixo também um pouco, assim, se você tira sono e você se aborrece, e no final das contas eu ficava perguntando assim, pô, mas pra quê? Por quê? Sabe? Porque eu não acredito que a gente não vai conseguir mudar a opinião de alguém, principalmente se a pessoa for muito radical, entendeu? Sinceramente, eu não consigo acreditar muito nisso mais. Agora, Douglas respondeu muito bem sobre o espaço, falando, né, do público, né, tanto nos lugares grandes, eventos grandes, quanto nos pequenos. Ele respondeu muito bem, mas o que entendi da pergunta do Alan, a princípio, você está falando dos artistas em geral, né, dos grandes artistas, né, da opinião, dos formadores de opinião, né? Também. Então, eu acho que é muito equilibrado, cara. Tipo assim, eu acho que cada um... Tem gente que defende um lado, tem grandes artistas que defendem outro lado. Tipo, o Axl Rose, vira e mexe, ele vai lá no Twitter para bater no Donald Trump por conta dos absurdos que ele fala e faz. Então, o Axl Rose foi sempre um cara considerado um doidão, né, um subversivo, maluco, mas na hora que tem que, pô, cara, isso aí tá errado, pô, estão matando gente à toa, forcando o cara na rua, matando o cara asfixiado, pô, pelo amor de Deus. Aí um cara que tem, sei lá, milhões de seguidores vai lá e se posiciona, aí você acha legal, entendeu? Aí o cara que você lá em 91 estava assistindo no Rock in Rio, fãzão, caraca, cara fera, canta pra caramba, que legal, toda aquela coisa, né, do rock, você é um adolescente, vendo tudo ali, aí você agora, em 2020, você vê o cara lá no Twitter, velho, já, pô, cara, deixa de ser ridículo, pô. É uma vida humana isso aí, pô. Aí você acaba ficando, né, assim, meio que, pô, legal, né? E por outro lado, também tem outros ridículos também, que são formadores de opinião, assim, com posicionamentos que eu não concordo. Não vou nem chamar de ridículo, porque cada um tem sua posição. Mas é coisa assim que, se você for parar para ver, é coisa assim que eu acredito que sejam até desumanas, assim, sabe? Porra, cara, que não permite ser opinião mais, sabe? Tipo assim, você defender a vida de uma pessoa, o cara morreu, mas foi assassinado ali, asfixiado. Então, isso não tem posição política para você. Porra, cara, você está errado de uma forma ou de outra. Ah, mas o cara, pô, mas aí quer justificar aquela morte. Pô, existem milhões de mortes. Muita gente morre de bala perdida, de fome, de tudo mais. Mas uma coisa não vai justificar a outra de jeito maneira, sabe? De forma nenhuma. Então, eu acho que é equilibrado, Alan. Eu acho que tem uns que defendem um lado, uns que defendem o outro, uns que estão errados nas suas falas, outros que estão certos.
Então, eu acho que é equilibrado, assim. Eu acho que é bem equilibrado. E agora, como o Douglas respondeu sobre os espaços de você estar na plateia em eventos assim desse tipo, eu tenho ido muito pouco, porque justamente por minha parte de ocupação na parte de música, de tocar, eu sempre foi muito constante e sempre acontece quando os eventos estavam acontecendo. Então, eu posso contar nos dedos dos eventos que eu fui para assistir como público nos últimos anos, entendeu? Rock in Rio foi um deles. Depois acho que teve o show do Angra, dá para contar no dedo, cara, os eventos que eu posso ir assim, porque tem que ser meio de semana, ou um domingo que eu não esteja tocando, para eu poder participar. E geralmente quando eu vou para curtir o show, cara. Eu nem tenho muito papo com ninguém assim, ou se eu for com algum conhecido, mas assim, mas eu sei que é complicado, que é uma galera bem reacionária, como o Douglas falou. Se você abrir o bico para falar alguma coisa que eles discordam, você pode até ser linchado. É complicado, cara. É um nível de radicalismo assim bem grande, perigoso até. Então, mas a gente, que já é malandro, né, já é macaco velho, né, de guerra, a gente já sabe o que dá para fazer ou não, até onde você pode ir ou não. Né? Mas é isso, é basicamente isso mesmo. Não, gente, então, a gente está chegando aqui a 1h16 já, né, de bate-papo, né, já está praticamente, né, chegando aqui ao final. Eu vou sinalizar aqui uma pergunta aqui do Luciano Cunha, né, tanto para o Douglas quanto para o Burich, né. Primeiro o Luciano coloca assim, ó, aqui o Luciano coloca da seguinte forma: Burich e Douglas, sou muito fã de vocês. Atualmente, ninguém vende nada. Vocês acham que essa nova maneira de consumir música, as plataformas digitais, está jogando contra ou a favor do artista? E aí? Quem responde primeiro? Posso responder, Douglas? Vai lá, Posso então. responder? Cara, eu acho, para os grandes artistas e para as gravadoras, eles perderam um pouco de dinheiro. Mas artistas grandes, tipo Ivete Sangalo, essa turma continua ganhando muito dinheiro com streaming, com YouTube, com tudo mais. Agora, por outro lado, meio que democratizou mais para os músicos que estão começando ou que não tem uma estrutura, tanta estrutura assim. Assim, eu e Douglas, junto com o Gilmar, que é outro músico excelente aqui de Itanguá, canta pra caramba, toca guitarra pra caramba, nosso amigo, parceirão, a gente tem um projeto chamado Rock, que você já deve ter visto aí. Pô, a gente tem um canal no YouTube, a gente, se quiser, a gente não fez isso ainda, mas a gente está para fazer, a gente pode colocar música no Spotify. Então, essas coisas ficaram mais fáceis, a gente democratizou a música, vamos dizer assim. Então, ficou mais fácil. A gente consegue publicar, a gente tem alcance. Então, um tempo atrás, só quem conseguia ter algum tipo de material publicado era quem estava em grandes gravadoras ou tinha muito dinheiro. Agora, para você ter uma carreira assim, é mais complicado, porque está tudo aí para todo mundo. Aí eu já não sei agora a questão do dinheiro, porque quem não tinha sucesso também não tinha dinheiro, entendeu? A música ela é bem assim. Agora, para os grandes artistas, as gravadoras perderam muito, os grandes artistas também deixaram de ganhar bastante dinheiro com as vendas de discos. Mas aí eles começam a ganhar também com outras coisas, entendeu? Como eu disse, o YouTube rende muito dinheiro para os artistas, o Spotify rende muito dinheiro para os grandes artistas. Agora, o lado que eu falei, que eu repito, né, a parte que ficou mais democrático, porque eu consigo ter a minha música no Spotify junto com a música do Ivete Sangalo, junto com a música do John Bon Jovi, sabe? Junto com a música do Luan Santana. Ah, o Luan Santana tem um canal, tem um Spotify dele lá, eu também posso ter o meu, pô. Eu vou gastar pouquíssimo. Eu acho que se eu for botar música autoral, acho que eu não pago nem nada para ter minha música no Spotify, nem no YouTube, entendeu? Se ele vai ter mais acesso, aí já é uma outra história, mas eu vou estar lá juntinho. Se você clicar lá no YouTube e procurar Luan Santana, que é um grande artista, você vai achar. Mas se você clicar Cris Burich, que é meu nome lá, você vai achar também meu canal no YouTube, entendeu? Hoje a gente tem essa democracia, essa musical, assim, artística. Porque há um tempo atrás só quem tinha dinheiro podia ter seu CD impresso lá para poder vender nas lojas. Hoje a minha música eu consigo entregar para o mundo bem mais, de uma forma mais em conta, entendeu? Eu vejo como uma forma positiva hoje. Assim. Eu vejo isso como uma forma positiva. Agora, a questão do dinheiro eu não posso dizer, porque eu nunca fui um músico
que ganhou muito dinheiro com música, com vendagem de discos, sabe? Com essas coisas de imagem. Eu não cheguei nesse patamar, entendeu? Então eu não sei dizer, não sei responder em relação ao dinheiro como ele perguntou, né? A grana, né? Isso eu não consigo responder, mas eu acredito que não seja também esse prejuízo todo. Não, beleza. E aí, Douglas? Então, partindo para esse lado, inicialmente, do que o Boris comentou, também concordo que, assim, o grande lance dessa parada das plataformas, do YouTube, do próprio Spotify, a meu ver, como o Boris também falou, essa questão da acessibilidade. Quem poderia conhecer sua música, por exemplo, a gente, eu posso citar a gente só da Cáustica na minha época como exemplo. A gente botar uma música que a gente tinha lá gravado para os amigos nossos conhecerem, para rodar nos eventos, a gente teve que gastar um dinheiro no estúdio para poder gravar um EP com 5 músicas, gastou dinheiro com gravação de guitarra, de baixo, de bateria, etc. Assim, para poder fazer uma mídia física, 50 cópias, 100 cópias e entregar na mão do amigo, porque também não tinha como, você não vai vender, você quer espalhar seu som, entendeu? Então, assim, essa questão hoje dessas mídias digitais ter um acesso enorme para toda essa galera que realmente não tem condição de ir ao estúdio, de gravar uma música que seja de uma forma mais ou menos bem feita, é super caro, cara. Então, assim, fica extremamente difícil pro cara ir pro estúdio e fazer isso, entendeu? Gravar todos os instrumentos, gravar voz, mixar, masterizar, para poder mostrar seu som pro público e tal, mostrar sua arte. Então, por esse lado, realmente, eu acredito que foi um ponto super positivo, porque abriu espaço para todo mundo, você não precisa necessariamente ser rico, ter muito dinheiro, e assim, você consegue fazer uma gravação da sua casa, do seu quarto, como eu tenho feito aqui os vídeos nessa quarentena aí, você pega uma placa de interface, uma placa de áudio, e você pluga seu instrumento e grava as paradas num programa gratuito na internet, pega o celular, filma e grava e divulga, entendeu? Você consegue fazer isso com todos os instrumentos, com voz, com instrumento de corda, e botar lá no Spotify, por exemplo, que é uma rede que tem a galera que produz pouco, que está começando agora, e ao mesmo tempo tem lá os mainstreams a nível mundial, entendeu? Um troço que eu acho super legal, super bacana, tanto quanto o YouTube, etc., quando você posta. Agora, por outro lado, falando nessa questão do artista, eu não sou um artista mainstream, mas falando nessa posição deles, né, eu posso falar pelo que eu li, eu já vi, por exemplo, o Clay Taylor lá, do Slipknot, por exemplo, ele fala, isso é fato, um play, né, um público qualquer, um público aleatório, dá um play em uma música sua no Spotify, ele te rende 0,003 cents. 0,003 cents. Quando ele toca 1000 vezes, quando tem 1000 plays lá, você ganha 3 reais por 1000 plays, assim. Se você quiser ganhar dinheiro com isso, realmente já é uma outra história, cara. É um troço absurdo. O CEO lá do Spotify, o cara é um muquirano, maldito, cara. Porque realmente... E isso acabou quebrando, porque assim, veio a atualidade, o mundo está se atualizando. Todas as grandes bandas tiveram que botar seus sons no Spotify, porque eles não vendem mais a mídia física, tanto quanto vendiam na década de 90, porque lançavam um CD, era CD de ouro, era disco de ouro, era disco de platina, era 100 mil discos vendidos na Europa, 100 mil discos vendidos na América. Hoje em dia, os caras lançam CD e, ao mesmo tempo, esse mesmo CD é lançado digitalmente. Hoje você tem a opção de comprar um CD digital, porque a mídia física já não rende mais, entendeu? Então, assim, aí o cara vai lá e bota no Spotify. O Spotify rende isso aí, 1000 plays dá $3, né? A nível de dólar. Então, assim, realmente é um troço que pro cara que vendia, que gravava um CD, investiu na gravação de CD, a banda grande que gravava e investia, e tinha lá seus 100 mil discos, 500 mil discos vendidos e ganhava uma grana em cima, hoje em dia isso não existe mais, isso acabou. Isso é utopia, pensar que vai ganhar dinheiro com isso. A grande grana que eles ainda fazem hoje em dia se chama turnê. Os caras gravam um CD, lançam um CD e saem em turnê durante 1 ano e meio no mundo inteiro. E isso dá o dinheiro. Por isso mesmo a gente teve muito exemplo aí de banda grande comentando em entrevistas e tal que deu, assim, não vou dizer que ficou pobre porque não ficou, mas assim, o nível de vida tem que dar uma baixada nessa pandemia porque acabaram-se os shows, acabaram os milhares de pessoas que pagavam o ingresso do seu show. Você não tem como fazer, tá? Fazer o quê? Entendeu? Então, assim, o grande lucro, né, a grande renda dessas bandas grandes hoje em dia são os shows. Acabando na pandemia, quebrou todo mundo, do pobre até o rico. Pai, posso baixar só o último jogo? Pode sim, vai lá.
Tá bom, filhinho. Finalizando, basicamente isso, cara. A nível financeiro, realmente deu uma atrapalhada e, assim, a nível de ajudou. Só que eu acredito, músico, como tantas bandas undergrounds aí que a gente vê, quando ele bota ali o som dele no Spotify, por exemplo, ele não quer realmente, que história que... Assim, é bacana ganhar uma grana em cima daquilo ali, da sua arte, do trabalho que você compôs e tal. Mas a ideia inicial não é essa. O cara quer poder reproduzir, mostrar para mais pessoas, etc. Então, isso foi super bacana. E é um troço que não existia. Pois, se existe Spotify, acho que existe, sei lá, 5 anos, 6 anos, não sei, ou menos. O YouTube que já tem um tempo maior... Peraí, vou botar. O YouTube que já tem o seu tempo mais de longevidade, mas o Spotify é um troço bem novo. Mas veio para ajudar realmente essa galera, né, na questão de acessibilidade, de mostrar, de dar visualização ao seu som. Filhote, espera aí. Pronto, toma. Aí... Bom, é isso. Desculpa, perdi o fio da meada aqui. Legal. Mas irmão, basicamente legal. isso, cara. Legal, irmão. Legal. E deixa eu perguntar para vocês aí, Buriche, Douglas, como é que está sendo aí a quarentena? Vocês estão ouvindo o quê? Estão produzindo alguma coisa? Como é que está sendo aí esse período aí de quarentena para vocês? O que vocês estão lendo? Como é que tá as atividades aí? Cara, eu tenho feito muitas coisas de casa também, né, cara? Porque tenho que fazer. Tenho praticado bastante bateria. Bastante, assim, na medida do possível. Tenho praticado bastante coisa do meu instrumento. Tenho feito algumas gravações aqui de músicas autorais para os amigos. Não é nem para postar na internet, é mais para poder fazer um outro trabalho que eu tô fazendo agora, que foi até a sugestão de um desses amigos, que é o Eric Maier, que é um grande guitarrista e cantor, você já deve conhecer também, músico da região aqui de Itaboraí. E ele sugeriu, ele falou, porque eu estou fazendo uma música para ele. Ele falou, cara, o seu trabalho de bateria, sua gravação está ficando muito boa, eu tenho um estúdio aqui. Ele sugeriu, cara, se você colocar esse serviço para você oferecer a gravação de bateria, eu mando as trilhas da bateria. A pessoa me manda a música sem a bateria, eu mando a bateria de volta para a pessoa mixar, fazer o que ela quiser. Então, eu comecei a trabalhar nisso. Estou fazendo 2 músicas aqui. E vou até começar a divulgar, estou falando até para vocês agora, primeiro, né, primeira mão, porque é uma coisa que eu estou organizando aqui também. Tenho estudado, feito isso, e estudado o instrumento, não tenho lido nada fora do instrumento, fora da música, não tenho feito nada fora da bateria. E basicamente isso, cara. Praticar meu instrumento, fazer as gravações de bateria, testando aqui muita coisa. Comecei a engajar um pouco mais no meu Instagram, está tendo um resultado muito legal. Eu postei um vídeo de bateria lá que eu tive 2.000 visualizações e mais de 400 curtidas, quando eu ainda tinha 1.000 seguidores. Tipo assim, eu estou tendo um alcance muito legal das minhas coisas lá no Instagram, que era uma coisa que o pessoal falava para eu fazer já há muito tempo. Eu custei para entrar no Instagram, porque eu também estou com um propósito de seguir mais essa coisa de baterista e de vender, me vender mais como baterista mesmo, até por conselho também de outras pessoas. Aí eu estou olhando para a tela do computador e conversando com vocês aqui, porque também está aberto aqui. Então, também tem focado mais nisso também. Entendeu? E estou cheio de ideia e tentando organizar, mas por enquanto não está saindo do jeito que eu quero, porque ideias que tem todo um processo, sabe, para acontecer, então tem toda uma coisa para acontecer de aprendizado aqui, de minha parte também, de edição de vídeo, de edição de áudio, de todo um esquema que eu estou querendo fazer. Então, estou indo devagarzinho, não estou mostrando muita coisa, porque eu quero que no final seja tudo bem bacana. Mas é basicamente isso, Otávio. E você? Legal. Foi. Então, assim, eu também tenho ficado em casa direto, eu não tenho saído, eu não tenho feito nada, tipo, a não ser o essencial de vai na padaria, vai no mercado, vai pagar uma conta. Às semana eu tô em casa direto. Eu comecei a descobrir uma parada que eu tô, assim, super me amarrando em fazer, que o Buri já faz por experiência própria, porque ele tem um estúdio, ele já faz gravações profissionais e tudo mais. Eu tenho feito vídeos colaborativos, né? Galera, assim, com essa pandemia, você começou a ver muito vídeo desse surgir. Então, eu tenho feito essas gravações, eu gravo o meu instrumento daqui, meu amigo guitarrista grava o instrumento na casa dele em Rio Bonito,
o vocalista grava lá em Niterói, depois a gente junta tudo, mixa o som pelos programas tudo do computador aqui, filma e vai já na internet. E mais por uma satisfação própria mesmo, para ter... Estou me sentindo bem, na verdade, fazendo isso. É uma distração, obviamente, é um troço que me anima, né, me agrada. A diferencial do lance da colaboração, esses vídeos colaborativos super legais. Tenho chamado várias pessoas que eu conheço. Sou um cara, posso dizer que sou um cara sortudo, que nesse período desde quando eu comecei a ouvir rock lá no ensino médio, estudei na mesma sala que o irmão do Alan aí, que o Léo. Eu costumo dizer que o Léo que entortou minha vida. Desde lá daquela época até o momento, rodei por muita banda, fui para muito lugar. Então, assim, eu sou um cara sortudo de todas as pessoas que eu conheci. Assim, me considero bastante, né? Por mais que não tenha tanto contato hoje em dia, pessoas que eu conheci há 6 anos atrás, ainda tenho uma certa consideração. Então, assim, eu tô pegando toda essa galera que eu sei que é músico, né, que eu conheço há tempo, que eu não tenho contato, estou entrando em contato pela internet. Pô, cara, vamos fazer um vídeo, vamos gravar não sei o quê. Isso realmente, eu vou dizer pra você, em primeiro lugar, isso que tem animado minha quarentena. Eu tenho feito vídeo semanalmente. Você reparar meu perfil lá, tem um vídeo semanalmente com pessoas diferentes lá, a gente tem feito essas paradas. E ler, cara, vou dizer pra você, eu terminei de ler um livro que eu tinha parado de ler pela metade por preguiça. Preguiça não, porque eu também estava na correria, né, do rotina do dia a dia. Terminei de ler, esse livro é da nossa amiga Elaine, não sei se ela tá aqui, mas ó, tá com todo mundo, 1984 aí, terminei, ótima leitura, ainda mais esses momentos aí que a gente tem vivido, cara. Ótima leitura, ótima leitura. E tenho treinado meu inglês também, né? Como faço a graduação em inglês. Tô com esse livro do Hobbit aqui, né? Eu nem sou... Cadê? Aqui. Eu nem sou muito fã do Senhor dos Anéis, pra ser sincero, cara. Não me batam, não. Mas esse livro eu ganhei e ele é em inglês, cara. Ele é todo em inglês. Então, eu tô lendo, tentando ler. E olha que, pô, Senhor dos Anéis é um troço de 3 filmes de 3 horas cada um. Então, é história pra cacete pra tu ler. E tudo em inglês, entendeu? Então, eu tenho também... Paro sempre um tempo no dia pra dar uma lida, pra dar uma treinada, porque também esse período eu tive que trancar. Infelizmente, eu fiz 2 períodos iniciais ano passado. Ia fazer o terceiro, estava fazendo o terceiro esse período agora, né, do começo do ano para cá. Tive que trancar porque acabou a fonte de renda de uma forma geral e o pouco dinheiro que estava entrando era realmente para pagar contas essenciais, entendeu? Tive que optar. Falei, cara, ainda bem que eu tenho essa opção de poder trancar e depois poder reabrir quando melhorar de novo. Isso lá no início do ano. A gente esperava que, sei lá, talvez até o meio do ano já tenha passado isso. A gente viu que o buraco é bem mais embaixo, né? Não passou, quizá 2021 vai passar, né? A gente tem rezado aí para que passe. Então, assim, aí para poder manter minha leitura em dia, eu tenho lido esse livro em inglês ali. E esse lance das músicas, cara. É basicamente isso. E o resto do dia, deitar, levantar, cozinhar. Eu tô fazendo, cozinhando aqui, um troço que eu nem faço, tô fazendo uma janta aqui parada também, entendeu? Então, é basicamente isso, cara. E trancado em casa direto, entendeu? Pode crer. Show de bola, cara. Maneiro. Pode crer. Show de bola. Diga lá, Alan. Então, gente, a gente está chegando ao fim aí, né, desse nosso bate-papo. 1h30 aí de conversa, né? Passa muito rápido, né? Queria agradecer a vocês aí, né? A paciência, vocês terem aceitado o convite, né? Vocês terem levado aqui, né, para a gente um bom papo mesmo, de verdade, né? Uma ótica totalmente diferente do que a gente comumente, né, debate no dia a dia, né? Uma visão de cultura, de música bem real. Eu acredito que a fala de vocês, cara, contribui bastante, né, na construção de ideias. Eu acho que no futuro a gente pode construir coisas bacanas mesmo, né, no âmbito da cultura, no âmbito da música. Né? Queria agradecer a vocês aí, vocês terem tido essa paciência aí. E o Thalisson Matos colocou aqui, ó, saiu uma banda aí, hein? Ele colocou aqui no canto aqui. Thalisson é um parceiro nosso aí. Então, eu posso carregar os instrumentos, pô. Posso carregar os instrumentos. Como é o nome? Robert. Então é isso aí, gente. Pô, eu queria agradecer a vocês. Cristiano, uma palavra final aí, para a gente poder
fechar. Depois o Douglas. Palavra final? Não tinha pensado na palavra final, vamos ver se o que eu consigo aqui. Cara, queria dizer para a galera que está em casa e assistindo a gente aí, ou que vai assistir depois, está assistindo agora, que se puderem incentivar a música para qualquer pessoa que seja, de qualquer idade, que não tem tempo, às vezes a gente escuta muito, mas eu estou muito velho para aprender a tocar instrumento, isso não existe, isso é mau papo furado, qualquer tempo é tempo, vai depender da sua força de vontade, da sua dedicação, e é uma terapia, é muito bom, ajuda. Inclusive, tem vários médicos que indicam, né, a música como forma de terapia e tudo mais. Tem até a musicoterapia, né, se vocês não sabem, como ela funciona, né, e como ela funciona bem para essas coisas. E que realmente eu tenho esperança, assim, que eu acho que o momento não é positivo para a cultura em geral. E fico esperando aquela luz lá no fim do túnel, né, assim, para ver. Talvez tenha a possibilidade que as coisas melhorem, né, cara? Porque não tá bom. Não tá bom. E que essa pandemia passe logo e que todos tenham saúde, né? Todos os queridos aí de todo mundo, os próximos, né? Todos os seus. E é isso. Mas, assim, o que eu torço mesmo é que essa pandemia passe logo, para que todas as outras coisas se resolvam de forma mais positiva, porque isso atrapalha tudo também, né? Até o raciocínio, o engajamento, a concentração, a força de vontade, às vezes, né? De você querer fazer as coisas, acaba te impossibilitando bastante. Mas dizer que foi um prazer estar aqui conversando com vocês, com o Douglas, com o Alan, com o Luiz Otávio. Obrigado pelo convite. Valeu mesmo. Isso aí. E aí, Douglas? E aí, galera, primeiramente agradecer aí, inicialmente o Alan entrou em contato comigo, obviamente já tinha conversado com o Luiz Otávio, agradecer os dois aí pelo convite, pedir desculpas pelos imprevistos aqui, a galera que está assistindo aí, tá rolando atraso na minha voz, acredito que ainda esteja rolando, desculpa, eu não sei o que aconteceu com a conexão, pode ser que seja o excesso de celular ligado aqui, no Wi-Fi, então gera isso. Ainda tem meu filho hoje também aqui, assistindo vídeo, as coisas, pode ser que aconteça. Mas agradecer pela participação e, cara, e falar pra galera que tá vendo aí, que tá assistindo, que inicialmente essa live pelo partido PT Tanguá. E assim, cara, tá vindo aí, né? As eleições municipais foram. Foi pra frente, né? Por conta da pandemia, mas ainda vai rolar esse ano. Então, assim, todo esse papo que tá tendo, não só o nosso aqui, nessa parte cultural, nessa parte musical, envolvendo a política e a cultura junto, mas os anteriores que o Alan e o Luiz Otávio deram, acredito eu que para poder dar essa iluminada na cabeça da galera, para dar uma pensada real, que assim, a gente tem visto que está acontecendo e, novamente, né, como de 2 em 2 anos acontece, né, a nível estadual e municipal e federal, tá aí a chance de votar de novo, final do ano tá aí as eleições, então vamos olhar ainda mais nesse período de pandemia do início do ano para cá, tem muita coisa a ser vista, muito foi dito, entendeu? Dá uma olhada aí legal para justamente a gente não continuar da forma que está, né? Porque assim, a gente sempre tenta dizer isso, mas no final sempre dá o contrário, sempre acaba sendo o contrário. A gente vai e vota e no final o troço dá ruim. Então, assim, tá aí novamente a chance do povo tentar fazer melhorar, né? Pelo menos a nossa parte, porque também não depende tudo da gente. E é isso, cara. Bem aí, e obviamente, né? Esperar que melhore aí, desejar o melhor para todas as famílias, a todo mundo. Pedir para quem puder, né, quem tem esse benefício como eu estou tendo no momento, bem apertado, mas estou de poder ficar em casa, de não ter necessidade de sair para ter que trabalhar, para pegar uma condução coletiva, tipo, fica, cara, não tem necessidade de... Assim, eu acredito que ninguém vai entrar em depressão porque deixou de ir no bar, tomar uma gelada, qualquer coisa do tipo, ou ouvir uma música podendo ouvir em casa, entendeu? Tem acontecido, infelizmente, né, eu peguei muito a tecla no início, mas eu parei, cara, eu falei, cara, só da minha vida, porque isso está gerando um estresse na minha cabeça absurdo. Então, assim, fica em casa, quem puder, quem não puder se cuida, na rua trabalha, galera, pega a condução, pega o coletivo do dia, sei que é complicado, mas se cuidem aí, melhor para todo mundo, e é isso, cara. Um abraço aí, valeu pela moral aí, pela conversa.
Não, tá certo. Você aí que está assistindo, né, que vai assistir, você, daqui a algum tempo, você vai poder ouvir essa live no podcast, né? O Papo Te Abraça. Tem o nosso canal também lá no YouTube, né? O Papo Te Abraça também, com outros bate-papos, né? Que a gente está organizando, né? Então, a gente deve colocar um link no final das postagens, né? Para você poder ouvir, né? Queria agradecer mais uma vez aí o Douglas. Opa, fala aí, Cristiano. Eu queria, já que a gente está no espaço aberto aqui, eu tenho certeza que tem muita gente que não está assistindo agora, mas vai assistir depois, isso pode chegar a outras pessoas, como o secretário Felipe Matos estava aqui presente, que não sei se ele está ainda, ele esteve aqui, até se propôs, até se convidou você, Alan, para participar lá da secretaria, com as suas ideias. Bacana, ele está aqui aberto, né, para esse tipo de papo também, achei bem bacana. O Felipe está aqui antenado junto com a gente. Eu queria aproveitar o espaço que está aqui, de repente, até que chegue alguém da prefeitura, não sei se é da área do próprio Felipe, se ele pode ver por isso, mas uma coisa que tem me deixado bastante indignado, como eu falei de pandemia, e o próprio Douglas também falou das pessoas que precisam sair para trabalhar, eu também só estou saindo de casa no extremo, quando é necessário, para ir no mercado, na farmácia, comprar um remédio controlado, e quando não é controlado, precisa levar receita, eu até peço para entregar em casa. Também estou tendo todo cuidado. Só que às vezes que eu vou aqui no centro de Tanguá, cara, em algumas lojas, tem muita gente ainda atendendo nos estabelecimentos sem máscara, cara. Absurdo, absurdo. Eu não sei se tem alguma parte da prefeitura que é responsável por esse tipo de fiscalização, porque isso já foi... Isso é um decreto, cara. Isso não é um pedido meu ou de vocês. Isso é um decreto. Os estabelecimentos de comércio, eles têm que atender os fregueses com máscaras. Os funcionários têm que estar de máscara. Então, aqui em Tanguá tem estabelecimentos no centro da cidade que não estão usando máscara, cara. Absurdo total. Falta de respeito. Tipo assim, então, eu queria aproveitar o espaço. Isso não é uma crítica à prefeitura, isso é um pedido para que chegue a eles e eles comecem a ver isso aí com um pouco mais de carinho, porque é o risco à vida das pessoas, né, cara? Inclusive, tem um estabelecimento aqui na Vila Corte que eu gostava de comprar até carne lá, eu deixava de comprar nos grandes aqui, para comprar lá, porque tem um preço bom, um produto bom. Eu moro aqui no centro, no município, no bairro vizinho aqui, no açougue, eu parei de comprar porque eu chegava lá todo mundo sem máscara, atendendo sem máscara, cara. Então eu achava absurdo, sim, sem precedente. Mas, assim, tem que ter um órgão para poder vigiar isso aí, cara. Porque é o mínimo que a gente pode fazer. Agora, a questão de vida, cada um usar a sua máscara, pelo menos usar a máscara. Já que eu não acredito que o vírus possa fazer mal, mas, poxa, cara. Né? Então, eu acho assim... E o nosso município é pequeno, isso é uma coisa fácil de controlar. Entendeu? Eu acho que teria que ter mais um pouco de atenção nisso aí. E um pouco de consciência também dos donos dos estabelecimentos também, né? Que, poxa, cara, complicado, né? Mas era só essa pontuação que eu queria fazer, aproveitar o espaço, entendeu? Obrigado aí, gente. Grande pontuação, o Cristiano. Isso aí é importante demais, cara, a situação. Eu confesso também que eu já presenciei, eu e minha esposa, a gente já presenciou já. Fomos até atendidos, pra você ter uma ideia, né? Em estabelecimentos, as pessoas não estavam utilizando máscara, pô. Né? E como você colocou perfeitamente, isso não é um pedido, não é um favor, pô. Isso é um decreto, pô. Entendeu? Muito bem colocado aí. Luiz, palavra final aí. Bacana, isso aí mesmo. Não, fortalecer aí a fala do Cristiano, porque eu até um tempo atrás fiz uma postagem no Facebook falando sobre isso. Algumas pessoas não interpretaram bem, acharam que eu estava criticando o comércio, mas, cara, é um tiro no pé, pô. Entendeu? É um tiro no pé. Uma hora a onda volta, né, de contágio e aí tem que fechar o comércio. Quem sai no prejuízo? O próprio comerciante, né? Mas vamos torcer que as coisas melhorem. E, pô, agradecer a presença de vocês, Douglas, Cristiano, músicos fantásticos, pô, tanguaenses, gente que pensa na cultura, pensa na cidade. Então, é um prazer muito grande, ó. Tamo junto aí, irmão. Se Deus quiser, isso vai passar, a gente vai poder fazer um som maneiro aí, em breve. Valeu. É isso aí, gente. Então, esse foi o nosso bate-papo, né? Semanal, o Papo Te Abraça. E agradecer você que assistiu, você que vai assistir. E na próxima sexta-feira, com certeza, mais uma vez, o Papo vai te abraçar. Até mais, gente. Grande abraço aí a vocês. Tudo de bom. Valeu.